O câncer tem cura e hoje eu quero conversar com você sobre o medo de comer no câncer. As pessoas que receberam o diagnóstico do câncer começam a me perguntar e começam a entrar em conflito dizendo que não sabem o que fazem durante esse período. Eu já tive câncer e eu tenho como foco a alimentação para a remissão do câncer. Por isso, eu quero trazer algumas informações valiosas para você que está hoje com medo de comer e isso tem atrapalhado você aguentar esse tratamento que é extremamente intenso. Quando eu falo do tratamento oncológico, eu estou pensando em quimioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia, hormonioterapia ou qualquer outra desmembramento da medicina focado para que você se livre dessa doença, para que você fique curada. E o que é comum a gente ouvir durante o tratamento do câncer são as pessoas que seguem padrões radicais na alimentação ou seguem o consumo de substâncias milagrosas. Eu já gravei outras lives, mas acho que vale a pena reunir todas essas lives trazendo essas informações aqui para você, que é a seguinte: quando você fala, por exemplo, de câncer, é muito comum as pessoas falarem retirar carne de boi. Quando você fala de câncer, as pessoas falam em retirar leite, depois falam em retirar farinha de trigo, falam para retirar açúcar, falam para você incluir o suco de inhame com couve, fala para você comer cúrcuma, fala para você comer açafrão, fala para comer própolis. Isso é uma ideia jogada para as pessoas como elas se fossem, me desculpe a palavra, cobaias. Você não é cobaia e você não precisa seguir essas receitas padronizadas da internet para que você tenha saúde. E olha que interessante aqui, a Bessa colocou: bom dia, doutor, estou fazendo quimioterapia, tenho medo de comer tudo, parei de comer muitas coisas. Olha que legal, eu tenho percebido isso e a Bessa chegou aqui e trouxe essa informação. Então escreve para mim, Bessa, quais são esses medos, esses alimentos que eu acabei de falar para você. Você tem medo deles? Eu falei da carne de boi, falei do leite, falei da farinha de trigo, falei do açúcar, falei indiretamente, a pessoa tira tudo isso e começa a colocar própolis, começa a colocar açafrão, começa a colocar cúrcuma, começa a colocar na sua alimentação o suco de inhame. Já fiz a live disso e coloca qual que é o seu medo. E até para quem estiver assistindo gravado, escreva aqui no comentário depois qual alimento você tem medo de comer durante o tratamento oncológico, tá bom? Isso vai ser bem rico, porque a ideia desse canal, a ideia do meu perfil é trazer informações para que você se liberte do medo. E quando a gente fala de medo, é muito importante frisar que o medo é um mecanismo de defesa da vida. Graças ao medo que os nossos ancestrais, e muitas vezes nós mesmos, não nos submetemos a risco. Por exemplo, eu moro em cidade, mas eu sempre tive medo de cobra, um animal que eu não sou familiar, eu não gosto, eu não quero. Isso é até bom, porque se eu não me aproximo de animais como esse, eu evito de receber uma picada e de ter problemas de saúde, até mesmo a morte. Mas eu tinha medos quando criança, medos bobos. Eu tinha medo de gato. Na casa onde eu morava tinha muitos gatos e eu tinha medo de ter contato com esse animal. Não sei o motivo, não sei o porquê. A princípio, não tem problema nenhum você ter contato com gatos. Mas quando a gente fala de alimentação e a gente fala do câncer, aí sim a gente começa a ter uma relação delicada, porque um paciente com câncer, ele precisa de orientações específicas para que ele possa ter saúde, para que ele possa aguentar essa prova de resistência. Então, se eu falo de alguém que retira carne durante o tratamento do câncer, é diferente de alguém que não come carne em nenhum momento da vida. Então eu tenho pessoas que já não comiam carne, isso faz parte da cultura alimentar dela, isso precisa ser respeitado e eu vou adequar essa alimentação para que ele possa aguentar essa prova de resistência chamada tratamento oncológico, lembrando que a proteína ela é extremamente importante para o aumento da imunidade, extremamente importante para o combate da anemia.
deu uma travadinha aqui na hora que eu estava falando, né? Eu vi que ele pausou, então eu comentei que a proteína é fundamental para a melhora da imunidade e as carnes, de maneira geral, são importantes para que a gente possa evitar o problema grave da anemia. Quem tem anemia e imunidade baixa não pode fazer quimioterapia. Então, o hábito de algumas pessoas que comiam carne, foi diagnosticado com câncer e retiram a carne, o risco dele é que o câncer avance, visto que muitas vezes ele vai ter anemia, vai ter baixa imunidade e a partir disso ele não consegue mais cuidar do bem-estar das células saudáveis. A gente tem trilhões de células saudáveis e as pessoas esquecem de cuidar dessas células. Então, esse medo da carne, ele traz prejuízo para a sua saúde, caso você já consumisse essas carnes antes. Seja carne de boi, carne de frango, sejam ovos, sejam peixes. São extremamente positivos. Se a gente fala de peixe, não precisaria nem lembrar a importância dele, por conta do ferro, por conta do zinco, por conta da proteína e por conta do ômega 3, em especial peixes de água profunda, sardinha, salmão, pescada, eles propiciam uma molécula, uma substância chamada ácido eicopentazaenoico, que é fundamental para reduzir o processo inflamatório no câncer, é importantíssimo para reduzir a questão da dor, ajuda em alguns pacientes a redução da dor e ajuda muitos pacientes a voltar a comer. E eu pedi no começo dessa live para a Bessia falar os alimentos que ela tem medo, porque ela sente medo de comer nesse período de quimioterapia. Ela já citou o primeiro, que seria carne de boi. De maneira geral, as pessoas associam carne de boi, usam o termo carne vermelha. Falou do trigo, falou do arroz branco, né? Olha que interessante, a gente vai falar isso. Falou de todos os enlatados, salgados, pães, tudo integral agora. Então vamos para o outro ponto, que é o trigo. Eu já fiz uma live sobre isso, falando sobre o trigo, acho que vale a pena, porque vai ficar reunido todas as informações numa live só, que é o seguinte: a gente tem o trigo, que é um cereal, ele pode ser colocado no lugar do seu arroz, trigo cozido com arroz, tem selênio, tem um pouco de proteína, tem energia, isso pode fazer parte da sua refeição. Mas quando a gente fala, por exemplo, de farináceos, realmente a redução de farináceos é positiva para a saúde, mas eu não posso dizer que a presença do farináceo em si é alguém que vai fazer o câncer crescer. O farináceo, ele tem substâncias não agradáveis, como agrotóxicos, como os aditivos alimentares, mas um consumo reduzido desse farináceo pode muitas vezes trazer um conforto para esse paciente que não se identifica mais com tudo aquilo que está acontecendo em volta. Então eu sempre deixo a sugestão de fazer pão em casa, dá preferência para farinha de trigo orgânica, porque não vai ter o agrotóxico, vai ter o aditivo, mas o consumo em um momento ou outro, fazendo parte da cultura alimentar, tem propiciado com que esse paciente aguente essa prova de resistência, porque a alimentação, em primeiro lugar, é prazer. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, o que é prazeroso para você comer? Porque não adianta eu pensar que eu estou conversando com alguém que é uma cobaia e vai receber tudo aquilo que publicaram cientificamente para cobaias. É um ser humano, assim como eu também já tive câncer, e esse olhar cultural, esse olhar emocional é fundamental. Em seguida, arroz branco, olha que interessante. Tem um estudo feito sobre consumo de farináceo e arroz branco, quando ofereceram farináceo para uma criança, bolachas de água e sal e arroz, a transformação desses dois alimentos em açúcar no sangue foi muito mais lento no arroz branco do que no biscoito, do que na bolacha, não bolacha, porque bolacha tem açúcar, do que o biscoito de água e sal ou do pão francês. Então essa ideia de que retirar o arroz branco, isso vai ser benéfico para a saúde, porque você reduziu o açúcar, isso não tem respaldo científico. É claro que eu estou pensando em alguém que consome arroz, come feijão e come outros alimentos. Não tem como base alimentar só arroz branco a 3 refeições do dia ou várias vezes no dia. Então,
é positivo, caso faça parte do seu hábito alimentar, consumir arroz branco com feijão. O Brasil tem culturalmente essa mistura como hábito, e o arroz e o feijão podem fornecer energia para você e uma proteína de mais qualidade, ajudando você a melhorar a sua imunidade, que é um ponto importante, e ajudando também no trânsito intestinal. Outro ponto, todos os enlatados. Aí vai depender, se eu penso em enlatados, ervilha, lentilha ou outros carnes enlatadas, se a gente fosse colocar uma escala de agrotóxico ou de aditivo alimentar, o pão francês é o que menos tem agrotóxico e aditivo. Depois eu tenho o pão de forma, que tem mais agrotóxico e mais aditivo alimentar, e o pão integral, que tem o máximo que você possa pensar de aditivo, de agrotóxico, de outras porcarias que ali são adicionadas. Então, infelizmente, você comprar um pão de forma integral, você não está ingerindo mais saúde. É muito mais saudável, pensando na questão integral, consumir frutas, verduras e legumes, sempre higienizadas e com devido cuidado para que você possa evitar uma intoxicação alimentar. Eu usei um termo que normalmente eu não falo em todas as lives, que é aditivo alimentar. Para quem não está familiarizado com esse termo, aditivo são substâncias colocadas intencionalmente pela indústria dentro do alimento, e essa substância pode ser adoçante, flavorizante, acidulante, qualquer outro ante que normalmente ele tem o poder de trazer um aroma, de trazer uma durabilidade maior para esse produto. A gente não precisa dele. Quem precisa dessa substância é a indústria, que não teve capacidade de te entregar um produto com qualidade. Esse é um problema da indústria, esse não é um problema seu, tá bom? Então, ninguém perguntou sobre a questão do leite, mas eu gosto de frisar, até publiquei no meu story ontem, né? Hoje você vai conseguir ver ainda, sobre leites, seja integral, ou iogurte, ou coalhada, que são alimentos que fazem parte da cultura alimentar brasileira e de diversos povos. Se você tem hábito de consumir esse alimento, se esse alimento é agradável para você, você pode e deve continuar consumindo durante o tratamento oncológico. O único cuidado que eu coloco é que algumas pessoas que estão com diarreia, se tomarem leite ou produtos lácteos, ele pode ter diarreia, exatamente porque a proteína do leite ela tem uma dificuldade maior de ser digerida, mas ela pode ser muito positiva para o paciente que gosta e para o paciente que está com o intestino preso. Pessoas que fazem certas quimioterapias, eles apresentam prisão de ventre, e se ele inclui iogurte, ele inclui coalhada, ele inclui outros alimentos lácteos, ele vai propiciar um melhor funcionamento intestinal. E o intestino funcionando bem durante a quimioterapia, eu consigo manter íntegro a sua imunidade. Lembrando que a saúde intestinal tem uma relação direta com a imunidade do seu corpo. Então, olha que ponto importante, que ponto interessante essa questão da gente não criminalizar o leite para os 6 milhões de pacientes com câncer no Brasil. Quando você entra na internet, uma das recomendações erradas que é feita é retire o leite porque ele vai fazer o câncer crescer. É falso. Não dê o leite porque o leite é inflamatório. É verdadeiro apenas para quem tem alergia a leite. A maioria das pessoas não tem alergia a leite e não tem intolerância. A intolerância seria uma dificuldade de digerir aquele leite. Normalmente você reconhece isso quando a pessoa toma o leite e ela tem distensão abdominal ou ela tem diarreia. Isso pode estar associado à intolerância, mas você tem que investigar com o seu médico e nutricionista se o motivo verdadeiro dessa intolerância é relacionada ao consumo daquele alimento. Muitas vezes podem ser outras situações que levem você a pensar que o leite é o vilão e, na verdade, o vilão é outra situação, é outro problema. Tá bom? Então, trouxe aqui um pouco das evidências científicas sobre o besterol do Tira Tudo, porque eu acredito que o conhecimento pode libertar você nesse momento do tratamento do câncer. É claro que eu sempre comento sobre alimentos que podem favorecer o crescimento do câncer
ou que podem indiretamente favorecer o bem-estar do seu corpo. A ideia da live é sempre trazer uma visão geral para milhões de pessoas e orientações específicas precisam ser feitas individualmente, exatamente para que a gente faça isso da melhor forma, desinflamando o seu corpo, desintoxicando o seu corpo e propiciando que o seu corpo esteja forte durante o tratamento, tá bom? Então, eu encerro aqui a minha apresentação do conteúdo sobre o medo depois do câncer, que é muito comum, as pessoas relatam isso para mim, aqui na audiência também hoje me trouxeram esse medo e eu fui desmanchando, destrinchando esse medo para que você possa continuar saudável, para que você possa continuar bem, sempre lembrando que o foco para a remissão do câncer eu trago a informação de maior consumo de proteína e maior consumo de gordura. É necessário saber a quantidade de proteína que você vai ingerir e é necessário saber os tipos de gordura e a quantidade de gordura que você precisa ingerir, tá bom?